4h01, sejam todos bem-vindos. A Câmara de Curitiba acatou a decisão judicial e reconduziu Renato Freitas ao cargo de vereador. Quem vai trazer mais informações sobre esse assunto pra gente é o jornalista Eric Mota. Eric, boa tarde. Valeu, Eric, obrigado pelas suas informações. 4h03. Essa é uma história que todos os nossos ouvintes estão cansados já de saber ou então de falar sobre esse assunto. Nós citamos no começo dessa semana a posse de Ana Júlia Ribeiro, a vereadora que era suplente de Renato Freitas, continua sendo, né? Porque ela voltou à suplência, Renato Freitas assume o cargo agora para ficar de férias, receber salário, por uma decisão da Justiça. A Câmara acatou uma decisão judicial que anulou as duas sessões de junho, 21 e 22 de junho, e agora todo o rito, todo o processo deve ser refeito em agosto. Eu vou chamar já, inclusive, a Rafaela Moron, que já está nos nossos estúdios. Rafa, boa tarde para você. É impressão minha ou eu tô enganado? Tá todo mundo cansado disso já, né? Pois é, Escola. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes do RN Opinião. É isso mesmo, né? A gente, assim, acaba acompanhando essas reviravoltas, vai e vem, com decisões políticas e jurídicas se intercalando e fica meio sem compreender se não é possível organizar esse processo para que a gente saiba de uma vez por todas quem é que está vereador de Curitiba. Então nós tivemos, só para retrospectiva rápida aqui, o caso do Éder Borges, que foi um vai e vem danado. 3 vezes. E com um erro do Tribunal de Justiça, que até agora não explicou quem foi que deu aquela certidão esquisita falando sobre o trânsito em julgado, ou seja, a falta de possibilidade de recursos. E agora a gente percebe que não é nem mais o mérito da questão, ou seja, a Justiça não está dizendo que a razão pela qual ele perdeu o cargo, foi cassado, está fora do âmbito certa ou errada. Está dizendo que os ritos processuais não foram seguidos de maneira a dar uma ampla defesa em tempo para o advogado. Então, mais uma vez, a gente percebe que no detalhe, acaba que a discussão vai esmiuçando. E o resumo da ópera é esse: a gente vai ter um vereador bicaçado, ao que tudo indica, né? Porque vai votar. Agora, tomou posse hoje, não teve solenidade, pompa, nem circunstância, nem tapete vermelho, foi apenas a questão documental. Já está vereador novamente aí o Renato Freitas nessa quinta-feira, mas a própria nota que a Câmara divulgou na escola diz o seguinte: a gente vai acatar a decisão da Justiça, mas preste atenção, porque vamos marcar de novo uma nova sessão, então, respeitando tal prazo de 48 horas para muito possivelmente confirmar ele de novo. E vou dizer uma coisa, o placar pode aumentar ainda, porque à época estava o mestre Pop lá, e agora vamos ter o Éder Borges, que foi um dos propositores da ideia da cassação. Ou seja, na verdade, essas manobras todas acabam, no fim das contas, dando, ao que tudo indica, um pequeno fôlego para o Renato Freitas, mas deve pular fora da Câmara de novo daqui para frente. Até porque tanto o Renato Freitas quanto a Ana Júlia, todos eles estão pensando, inclusive, na campanha para deputados, né? Em outubro. E vale ressaltar também um outro ponto, inclusive trazido em outras oportunidades pelos nossos ouvintes, pelo Mike e também pelos nossos comentaristas, a questão de quem sabe mais do rito da Câmara. É o Poder Judiciário
ou é a própria Câmara, a mesa diretora? Porque parece que eles não se entendem, né? São 48 horas de antecedência, não são 48 horas, pode ser chamada uma nova sessão com 24 horas de antecedência. Então, assim, se em agosto tudo isso vai se repetir, que se repita seguindo o rito, para que não tenha novamente mais esse problema na lavanderia da Câmara de Vereadores, porque... Aquela história de seguro morreu de velho, qual que é a diferença para a Câmara da 24 ou 48 horas? Vamos falar bem da verdade aqui, qual é a diferença? Já não teve tempo para se defender antes? Você derruba um questionamento, porque o advogado do Freitas, que é o Guilherme Gonçalves, já tinha dito na escola, eu vou acionar, não me deram prazo suficiente. Então, me conte, qual é a diferença de esperar mais 24 horas para fazer e aí derrubar, deixar por terra aí qualquer eventual questionamento em cima do processo? Fica todo mundo tranquilo a respeito daquilo que foi decidido, cassado ou não cassado, qualquer que seja o resultado. Fica válida a sessão e ponto economiza final. Dinheiro público, inclusive, porque uma sessão dessa custa caro, porque ela para todas as outras discussões para se decidir, para falar dessa questão do vereador Renato Freitas, que sim, ele é acusado de invadir uma igreja em fevereiro deste ano. Ele também tem outros e vários episódios dentro da Câmara de Vereadores que chamam a atenção, por exemplo, secar o cabelo enquanto participava de uma sessão da CCJ, ele invadiu a igreja. Tudo bem, a Cúria já o perdoou? Ok, faz parte do rito da Cúria, faz parte da religião e do cristianismo de todo um poder cristão, vamos dizer assim. Mas não, ele está respondendo a um crime, que é outra coisa, são coisas completamente diferentes. A igreja não tem que se meter na justiça, a justiça deveria se meter menos em outras situações, e aí a vida que segue 4 horas e 8 minutos.